Mas você chamou uma pessoa. Aqui também. Por que não tá dando um bloquinho? Aí, O pronto. pessoal já tá entrando. Pronto. Pronto. Maravilhosamente pronto. Nossa, eu tô toda descabelada. Oi, pessoal! Estamos online. Sim. Hoje a gente vai conversar sobre leilões. Eu sou a Lisandra, da Blombô. A gente vai procurar o Roberto, que é o nosso leiloeiro oficial, que nunca fez... Olha ele aí. Vamos ver, chamar o Beto, que ele nunca fez Beto. live aqui no Insta. Eu chamei ele. Você tá aparecendo agora, Brenda? Já mudei, já. mudou? Alô, E aí, tudo bem? tudo bem? Tudo em ordem por aí? Tudo tranquilo. Achou fácil o botãozinho aí para entrar? Fiquei esperando um pouquinho, mas achei. Tá tranquilo, né? Você está com a cabeça cortada. Eu tô? Ah, então peraí. Precisa baixar mais aí. Ó, isso que eu sou baixinha, hein? Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. E agora? Perfeito, tá ótimo. Agora tá bom? E aí? Tá bom? Tá ótimo. Tá me vendo? Tá bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo muito bem e tô te vendo muito bem. E você tá fora do centro. Eu tô fora do centro, mas não é para ficar no centro. Centro da onde? Ah, né? Ah, o centro sou eu, é isso? É, o centro é você. Hoje a gente vai falar com o leiloeiro oficial da Blombô. E você é o centro das atenções hoje. Muito bem. Bom, eu tô aqui... né? Porque você que faz o leilão, você que fala sem parar, eu fico sempre escondida, enfim. Você Exatamente. Bom, atenções de qualquer jeito, então não tem muito segredo. Então, primeiro, vamos nos apresentar, porque tem gente que não sabe quem é você, apesar de você ser o nosso leiloeiro oficial, tem gente que ainda não te conhece, então me conta teu nome, conta um pouco da tua trajetória, dos leilões, começa aí, conta a tua história, porque daí a gente fala sobre... A gente vai contar e falar um pouco sobre os leilões de arte e a gente, no desenrolar, explica um pouco de leilão presencial, leilão online, vamos falar sobre isso. Muito bem, eu sou leiloeiro, meu nome é Roberto Magalhães Gouveia, sou filho do Renato Magalhães Gouveia, irmão do Renato Magalhães Gouveia Júnior, né, e irmão do Paulo Magalhães Gouveia. Eu convivo com obras de arte há muito tempo, sempre desde a época do meu pai, desde o pequenininho, né, e me tornei leiloeiro em 94, né? Então já vai fazer aí mais de 35 anos aí que eu sou leiloeiro. Graças a Deus, né, quero agradecer a Blombô de estar dando essa oportunidade aí de a gente tirar dúvida das pessoas a respeito dos leilões. Eu fiz várias incursões aí, várias coisas, morei na Europa, estudei na Europa, fiz um monte de curso de fotografia, curso de áudio, curso de vídeo, fiz um curso de oratória, né, para poder fazer os leilões aí, que hoje em dia tem se estendido muito, né, teve um leilão aí há uns 15 dias atrás, que demorou 6 horas e 26 minutos, né, sempre online, umas coisas bem bacanas. E trabalho com várias casas leiloeiras, vários organizadores de leilão, a Blombô é uma delas, está lá no topo, né? Tem outras Marise Domingues, tem Dédalo Leilões, tem Milton Saeg, tem várias casas aí que fazem leilão comigo, Santa Velharia, tem um monte de gente. Desde o leilão mais pequenininho até o leilão mais grandão, né? Eu vendo desde xícarazinha de porcelana até de Cavalcante, Portinari, Franz Post e outras coisas, né? A gente tem essa parceria aí com a Blombô agora bem recente, quase um ano já que a gente está trabalhando junto,
já tem... Quantos leilões que a gente já fez junto, Elisandra? O ano passado a gente até fez um e-mail, lembra, no final do ano? A gente É. avisou quantas obras foram vendidas e quantos... Nós já estamos no... O próximo leilão é o número 25, né? vários, assim. Agora a gente já até perdi a conta disso. Mas... Então, a gente já fez 24, né? Até agora. O próximo 25. E aí tivemos mais um que fizemos lá com o pessoal da... Como é que era o nome lá do André? Do quê? Peraí que eu não te ouvi. Aquela organização que a gente fez lá? Da Santa Fé. Santa Fé, exatamente. A Organização Santa Fé, que foi uma organização da Blombô, e eu participei também, então foi muita coisa junto aí, muita parceria. E vamos tirar as dúvidas do pessoal, né? Não, mas espera aí, calma. Eu preciso saber algumas coisas. Você está apressado. Me conta uma coisa. Eu quero saber de você a diferença entre o presencial que você fez pra caramba e do online. O que você, dessa transição, o que você sentiu? Qual que foi sabe, essa mudança que teve, né? Bom, a coisa é a seguinte, eu já cheguei a fazer leilão para 3.500 pessoas ao vivo, né? Então foi um leilão no Jockey, beneficente também, junto com a Débora Bloch e como é que é o nome do cara do pão? Que faz pão, o francês. O Jacan, o nome de quem? Não, um cara que hoje faz muito programa na GNT e tudo mais, Olivier. Olivier Anquier, exatamente. Acho que esse foi o meu público máximo, né? Eram 3.500 pessoas lá nos salões do Jockey, foi um leilão muito bacana, muito legal. E também já fiz leilão para uma pessoa só, né? Então, o tratamento é igualzinho. Hoje em dia, com essa história da internet, e principalmente por causa desse negócio da pandemia, os leilões caíram muito para o lado virtual, né? A gente já vem com essa coisa de fazer os leilões virtuais há bastante tempo. Eu acho que, em conjunto com a Blombô e com a Leilões BR, a gente desenvolveu uma ferramenta de transmissão com áudio e vídeo através do YouTube e que tem feito muita coisa bacana, né? Tenho visto também muita... Tá tudo bem aí? Eu não estou ouvindo. Então, eu não estava te ouvindo. Parece que tem um... A gente foi... Eu não estou ouvindo. Ouvindo? Tá falando pausado? Tá me ouvindo, Beto? Agora estou ouvindo.
Oi, Tá me ouvindo? Lisandra? Tá ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Oi. Tá me ouvindo bem? É que o pessoal estava Eu reclamando estou que não ouvindo estava bem. ouvindo, por isso. Tá, e eu acho que teve um problema de internet aí. Teve um problema de internet. Bom, Então, você estava falando do leilão presencial para a gente, dessa transição, né, do presencial para o online. então, eu estava falando da experiência que eu tive de fazer com 3.500 pessoas no leilão lá no Jockey, junto com o Olivier Anquier, a Débora Bloch, e no lançamento do livro dele, o primeiro livro que ele fez sobre pão. Depois, o que eu digo é o seguinte, hoje, com essa coisa da pandemia, caiu tudo para um lado virtual, né? Tanto a Blombô como eu e o Leilões BR conseguimos aí uma ferramenta de fazer a transmissão com áudio e vídeo. E aí, isso adiantou demais. A gente foi meio que pioneiro nessa história, né? Funcionou muito bem no comecinho e tal, e as coisas iam funcionando muito bem. E a gente está aprimorando cada vez mais. Isso fez com que, depois, com a vinda da pandemia, como as pessoas ficavam muito em casa, eu me senti muito à vontade de entrar na casa das pessoas para fazer o leilão. Então, hoje, eu faço o mesmo leilão que eu fazia presencial, faço com as pessoas do outro lado da câmera, né? Meu vizinho aqui, inclusive, acha que eu sou louco, porque parece que eu estou falando sozinho, né? Mas, na realidade, eu estou falando com 80, 90, já chegamos a ter 120 pessoas conectadas no site, né? Dependendo de cada leilão, né? Tanto de leilão de colecionismo, que é a Santa Velharia, como a Blombô, que é de arte, como a Marise, que é leilão de antiquariato, né? Então, todos esses a gente tem tido. Eu tenho uma ferramenta aqui, que é o Google Analytics, que dá para também saber quais são as cidades que estão conectadas. Então, cria, no meu escritório eu tenho justamente 3 telas, né? E eu abro, então, o Google Analytics numa, eu abro o WhatsApp na outra e faço a operação do leilão na outra. Então, dá para eu ter uma noção, parece que eu estou mesmo numa sala de leilão, fazendo esse leilão. E converso com as pessoas, a pessoa fala, não, você está falando bobagem, aí eu esqueço, por exemplo, essa coisa do Olivier. Se eu estivesse no meio do leilão, alguém já ia falar aqui, Olivier aqui, entendeu? Então cria uma interação muito bacana e eu acho que é o futuro, né? Principalmente na questão de segurança aqui em São Paulo e tudo mais, as pessoas não querem mais sair de casa, então podem participar como se estivesse participando ao vivo no leilão. Exatamente. Agora, o que a gente precisa contar também? Quais são as dúvidas que todo mundo tem quando você participa de um leilão? Das ferramentas que hoje facilitam, né? Quando você entra no leilão, que a gente tem o lance automático, que você entra no leilão, a gente deixa no site, né? O leilão coloca no site, uma semana ele fica lá disponível e depois você encerra o teu leilão ao vivo no dia que a gente marca. A grande dúvida de todo mundo é como que acontece isso. Então, explica um pouco como é que funciona. Isso vem do mesmo jeito que vinha na época dos leilões presenciais, né? O escritório do meu pai, o escritório Renato Magalhães Gouveia, escritório de arte Renato Magalhães Gouveia, ele transformou na década de 70, no final da década de 70, os leilões, porque vinha de uma tradição muito ruim. Na década de 60 nós tivemos problemas aí graves com casas leiloeiras que estavam vendendo muita coisa falsa e tudo mais, e aí houve um descrédito muito grande. Na década de 70, ele resolveu, então, transformar de novo os leilões numa coisa profissional. Então, editando um catálogo muito bonito, não sei o quê, convidando muita gente da sociedade, vinha gente de fora de São Paulo, se hospedava no hotel, só para participar do leilão. E as mulheres vinham todas com casaco de pele e tudo mais. Bom, isso tudo para contar que antes do leilão, né, normalmente o leilão era feito em 3, 4 dias, antes do leilão a gente tem uma exposição prévia. Essa exposição prévia,
mostra, tinha um coquetel bacana, não sei o quê, comidas, bebidas e tudo mais. A pessoa ia para essa exposição e já fazia ali a escolha do que queria comprar. Naquela época era tudo muito mais dirigido para os colecionadores, porque as pessoas gostavam de ter coleção. Hoje em dia, a coleção em si, o cara fala, ah, não, eu quero ter um de Cavalcante, eu quero ter um Portinari, aí eu não tenho ainda um Gustavo Rosa, então não tem muito isso. Hoje a opinião do consumidor hoje fica muito mais na mão do decorador. Então o decorador fala, ah, aqui ficaria lindo um quadro fulano. Ah, aqui ficaria lindo um quadro do Beltrano. Então ficou um pouco na mão disso. Mas, de qualquer forma, naquela época, as pessoas então iam à exposição e faziam então as suas escolhas. A gente tinha um bloquinho, que eu acho que você se lembra, você que trabalhou com a gente lá na Avenida Europa, a gente tinha um bloquinho que era lance prévio. Né? A pessoa deixava o nome, endereço, telefone, não sei o que tal. Naquela época não tinha celular, não tinha bip, não tinha sinal de fumaça, não tinha nada. A comunicação era mesmo ao vivo com a pessoa. Né? Aí a pessoa estava começando a inventar o fax, imagina. Bom, aí a pessoa deixava o nome e deixava um valor limite. Era o tal famoso lance prévio. Então, por exemplo, eu quero comprar esse de Cavalcante, ele está com uma base de 100 mil reais, eu vou até 150 mil reais. Isso ele assinava um documento e entregava para o meu pai, né, que era o organizador, que depois, numa reunião pré-leilão, pré-noite de leilão, ele me passava isso em caráter estritamente confidencial. Né? Muito bem, aí acontecia o leilão, chegava o de Cavalcante, abria de 100 mil, 110 mil, 120 mil, 130 mil. Pronto, acabou, ninguém mais, vendido então para o lance prévio. Tá? Então, isso era só para exemplificar o seguinte, hoje, na internet, funciona da mesma forma. A pessoa tem 10 dias, mais ou menos 10 dias, para poder ver as peças que estão no leilão, claro, não fisicamente, mas ele pode ver com fotografia. Quanto melhor a fotografia, quanto mais detalhes você tiver, melhor o cliente vai poder ficar satisfeito em comprar. Então você precisa pôr a assinatura, você precisa pôr a técnica, você precisa pôr o verso do quadro, você precisa pôr a moldura, você precisa ver a textura, tudo isso você, colocando, né, e as plataformas hoje, o Leilões BR e o Iarremate, dão essa possibilidade de você colocar várias fotos. Eu digo essas duas porque essas são as mais ligadas ao nosso mercado de arte. Né? Tem outras, milhões de plataformas, de carro, de apartamento, de um monte de outras plataformas que não vem ao caso falar porque a gente só usa Iarremate e o Leilões BR. Bom, muito bem. Então hoje você entra no site, vê o quadro. Então tem lá o de Cavalcante, o cara vai, olha que bonito, não sei o quê, pererê, pererê. Aí o lance automático é a mesma coisa. Então, por exemplo, tem lá uma base de 80 mil, muito bem. Então eu acho que eu vou até 150 mil nesse quadro. Então você pode preencher, claro, você precisa estar cadastrado no site, direitinho, não sei o que e tal. A Blombô, por exemplo, tem um site exclusivo dela, né, que tem a mesma cara do Leilões BR, porque eles que gerem, mas no fundo é o mesmo sistema. Muito bem, depois que você faz isso, lá tem você faz seu cadastro, entra com o seu login e bota lá, registrar lance. E aí põe 150 mil e clica, não pode esquecer, tem um checkbox lá, tem uma coisinha que você precisa clicar para poder a máquina ir lançando à medida em que vão entrando os novos lances. Então, por exemplo, se você não clicar isso, se você não clicar nesse checkbox, ele vai direto para 150 mil. Não é o que você quer, né? Porque você quer comprar o mais barato que você puder, não é? Dentro de uma disputa. Né? Exatamente. A máquina vai ser o seu procurador, vamos dizer assim, e tem um limite de 150 mil. Então você tem que clicar lá, botar 150, registrar o lance e ele vai dar lá como confirmado, mas ninguém sabe. Isso é uma coisa de altíssima segurança. Nem a própria Leilões BR, ou a própria geradora aí do sistema, não consegue verificar quais são os lances prévios. Ou seja, é mais ou menos como você colocar a senha para você fazer uma transação num banco.
Entendeu? Ninguém sabe, ninguém sabe. Nem o Rogério, é tudo criptografado, é tudo resolvido. Já conversei sobre isso com o pessoal de segurança das plataformas. Não tem jeito de descobrir. Então, é super seguro. Você vai lá, bota 150, clica, e só você fica sabendo que você pôs 150. Nem o organizador, nem quem faz a geração do programa, nada, ninguém. Então, é super seguro. É o lance prévio de antigamente, né? Exatamente. Então, é assim que funciona. Aí, por exemplo, eu entrei lá, pus lá 150. Aí, na hora do pregão, ou seja, passou 10 dias da exposição, né, que você pode fazer isso a qualquer momento. Não precisa ser no automático, você pode só registrar a base. Então, por exemplo, tem lá uma coisa de 80 mil, eu quero só pagar 80 mil. Pufa, registrei a base, é 80 mil e acabou. E é estritamente sigiloso, ninguém fica sabendo. Quem fica sabendo depois é o operador, na hora que vai fazer o pregão, fica sabendo quem é que fez o lance, né? Por isso que, durante as transmissões, eu falo, olha aí, pessoal de Rio de Janeiro, pessoal de Campinas, pessoal de não sei onde, e eu tenho essa informação, mas também tento manter o máximo de sigilo possível, e falo só o nome da cidade, de vez em quando eu falo só o estado, para não ter nenhum tipo de vazamento de informação. Era mais ou menos como era antigamente, as pessoas sentadas na sala, todo mundo se via. Então você via o fulano sentado na primeira fila, você via o fulano sentado na segunda fila, muito bem. Mas o leiloeiro nunca falava assim, ai, doutor Luiz, vai querer? Ai, doutor não sei o quê. Não falava desse jeito. Para manter o sigilo. Agora, desse jeito, você pode participar sem nenhum problema. E hoje, com essa possibilidade de você, inclusive, falar comigo, né, através do WhatsApp, é muito fácil. Eu acho que eu sou um dos poucos leiloeiros que faz essa interação, né, porque consigo mexer bastante na parte tecnológica, então eu consigo ver com quem eu estou falando, falar o que eu estou fazendo, escutar o que eu estou ouvindo, porque ainda tem um problema sério do delay, né, a transmissão com delay. Então, são algumas particularidades, mas tenha a certeza de que você, fazendo o seu lance automático, ninguém vai ficar sabendo. Ah, não, mas a casa leiloeira está puxando. Não tem como puxar, porque se puxar, ou seja, se eu lançar uma coisa e não tiver mais o automático, vai estourar na minha mão. Não tem como, antigamente ainda tinha um negócio de puxar, de jogar lance na parede, alguns leiloeiros faziam isso, não sei o que e tal, mas não tem mais, não existe essa possibilidade, porque o cara está vendo isso ao vivo. Exatamente. Essa é uma das vantagens, né? Você está meio fora de foco, eu não sei se a lente está meio suja. Eu estou embaçada? Está um pouco embaçada, eu estou achando. Não sei se todo mundo está vendo desse jeito. Passa o dedo assim na lente. Na lente, não mete alzinho. É assim, ó, passa a mão na lente. Ó. Não, mas eu não vou mexer porque está preso aqui o negócio, senão vai cair o celular. Deixa assim mesmo. Deixa. Tá, então essa eu acho que é uma das grandes preocupações das pessoas, achar, não, eu estou entrando, não sei o que tal. Não tem como. Registra, coloca seu nome, endereço, telefone, CPF, não sei o que tal, faz seu registro e participa sem nenhum tipo de medo, né? Muita gente ainda faz isso e lança pelo WhatsApp comigo e tudo mais. E o que acontece? Quando você está assistindo um leilão online, aparece o lance que você deu e um número de cartela. Esse número de cartela é o seu número de registro dentro da plataforma. Então, por exemplo, na Blombo eu sou o número 500. Então, toda vez que aparecer o número 500, sou eu que estou lançando, né? Então, não dá para outra pessoa, outro operador, outra pessoa que esteja em outra parte do Brasil acompanhando, saber quem é o número 500. Então, não tem, é super sigiloso, super sem dúvida que é seguro. Não, isso é muito bom. E o que facilitou, né, também, essa dinâmica toda do online. Eu acho que tem muita coisa ainda que vai aprimorar, que a gente pode melhorar, mas sem dúvida nenhuma já é um jeito de comprar que melhorou pra caramba, né? Já facilitou. Não, é muito seguro, porque você pode participar, eu vou para Buenos Aires e eu queria comprar o de Cavalcante. Tudo bem. Chega lá em Buenos Aires, entra no hotel, né, conecta num Wi-Fi qualquer, e você pelo telefone pode fazer lance. Você pode lançar pelo telefone, você pode lançar pelo
esses tablets, você pode lançar pelo laptop, você pode lançar pelo computador normal, tá perfeito. Eu queria mandar um abraço para o Fábio Serdan, que acabou de mandar um recado aqui para mim, o Renato da Santa Benaria também está aqui com a gente, obrigado pela presença, todo mundo aí conectado. Então, eu acho que é isso, é a facilidade que hoje a gente conseguiu, né, dos leilões, porque antes era aquele sacrifício todo, né, para conseguir deixar um lance, e a pessoa tinha que fazer todo um processo burocrático. Mandar e-mail, mandar fax, não sei o que tal, hoje não precisa nada disso. Hoje a pessoa pode fazer isso sozinha. Hoje a gente só tem um pouco a questão da internet, que às vezes deixa a gente um pouco na mão, mas que a gente tem administrado bem, né? A história da internet. Na realidade, a gente... na realidade, a gente usa o YouTube para ser a nossa ponte, para enviar o nosso sinal para dentro do site. E o YouTube, com essas lives todas aí de cantores sertanejos e não sei o que e tal, tem ocupado muita banda. E aí, nós que somos pequenininhos, não dá. Então o cara... Olha, o Ronald Fleischner também mandou um abraço para cá. Olha, quem quiser pode mandar através do meu WhatsApp aqui, que eu vou estar olhando. Mas... não, eu vou mostrar rapidamente aqui as minhas... Quer ver? Mostra aí. Como é que funcionam as coisas aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é o leilão que eu vou fazer daqui a pouquinho, Santa Benaria. Aqui é o seguinte, ó. Tenho aqui à minha esquerda o WhatsApp ligado, tá vendo? WhatsApp web. Aqui, vamos dizer, seria a tela de controle. Eu tô vendo você só. Eu não tô vendo, você não mudou a câmera. Ué, mudei. Agora eu tô vendo. Deve ter um delayzinho na nossa transmissão. Então, aqui é o WhatsApp. Aqui é a tela da Blombo, né, que nós vamos fazer leilão em breve. A captação vai até dia 8, atenção. E aqui já é o Santa Benaria, que eu vou fazer hoje à noite. Então, aí, os coraçõezinhos todos aparecendo. Então, funciona, a minha tecnologia funciona dessa forma para justamente ser uma coisa prática e eu poder interagir com as pessoas que estão conectadas. Né? Agora, nós estamos falando do sinal da internet. A internet brasileira é péssima. Né? Eu me lembro muito bem do... Olha aí, Bianca Kutait também acabou de conectar com a gente. Beijo para você, Bianca. Eu acho que está ainda morando nos Estados Unidos, né? Minha esposa, Beth, lá de Goiânia, também está assistindo a gente. Um beijo para você, Beth. Daqui a pouco eu vou ter que mandar beijo para todo mundo. Tô achando mesmo. Um beijo para a Lisandro, um beijo para o Renatinho. Está todo mundo assistindo aqui. Ela está perguntando aqui se não tem jeito de mandar mensagem na live. Não sei. Porque a gente desativou os comentários, desativou. Ia ficar tudo no teu rosto, na tua cara, os comentários. Entendi. Então, mas não pode dá. Mandar pergunta, não pode? Está aberto para pergunta. A gente abriu para pergunta. Para pergunta, se quiser. Já tem algumas perguntas, inclusive. Então vamos rápido. Aí, ó. A Bianca está em Miami, ilhada ainda. Muito bacana. Você pode mandar então pelo WhatsApp, ó, 11 99168. Não é pelo WhatsApp, 8065. Você para de misturar as coisas. Você não está acostumado a fazer live no Instagram, você está bagunçando toda a nossa live. Não, mas tá boa, tá todo mundo falando, tá gostando aqui. Ó, Ronaldo Saad, lá de Forte Lauderdale, também está conectado. Bom, então o que eu estava falando, a internet brasileira está muito ruim. Eu me lembro da época, todo mundo falava muito mal de um presidente aí chamado Collor, né? Não, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Mas hoje, você anda nos seus carros importados lindos e maravilhosos, simplesmente por causa de um cara louco que chamava-se Fernando Collor de Mello. Ponto. Precisamos de um Fernando Collor para arrumar a internet brasileira. Porque é a pior internet que pode ter. É instável, não sei o quê, não funciona, 4G, 4.5G. Outro dia eu tive que fazer uma transmissão com áudio e vídeo de um leilão através do 4.5G e foi muito melhor do que dessas operadoras de televisão que a gente tem, que oferece serviço. Né? Nós mesmo tivemos problemas aí na Blombo para fazer umas transmissões, mas eu acho que agora está melhorando. E
ainda temos que dividir essas lives com o pessoal do sertanejo, Roberto Carlos, não sei o que tal. Então, é difícil. A gente tem 80, 100 pessoas conectadas contra 3 milhões, né, do outro. Aí não tem jeito, né? Então, vamos ver aqui as perguntas que falaram? Vamos lá. Vamos. Então, o que perguntaram? Porque obras de artistas internacionais são vendidas como atribuídas. Isso não atrapalha o mercado para as obras de artistas estrangeiros? Você escutou, Beto? Não, muito pouco. Atribuídas, o quê? Por que as obras de artistas estrangeiros são vendidas como atribuídas? Isso não atrapalha o mercado de Olha, obras? Isso foi... Eu tenho a impressão que isso é mais um legado que deixou o Renato Magalhães Gouveia. Quando você tem uma obra de arte, né, e você está lá, tem uma assinatura, por exemplo, Pablo Picasso, né, e não tem nenhum tipo de certificado, ou não sabe de onde veio, e qualquer coisa assim, a gente colocava no catálogo, em vez de Pablo Picasso, a gente punha P. Picasso. Ou seja, a gente usa isso como atribuição, no sentido de que não foi conseguido um certificado ou uma identificação positiva dessa obra. Então, normalmente se faz isso, tanto com artistas brasileiros como artistas internacionais. Mais nos internacionais, porque tem muito artista francês, muito artista inglês, né? Muito artista italiano que a gente não sabe. Então, põe Nicola Fulano. Então, não se sabe. Por isso que a gente põe como atribuído. Claro que se a gente tivesse um banco de dados internacional, a gente podia deixar dessa coisa de ser atribuído. Então, é mais seguro você dizer que é atribuído, e aí a pessoa que comprar, de repente, buscar toda a documentação necessária e mostrar que o quadro realmente foi de autoria de um artista desse, do que você garantir que é Pablo Picasso e, de repente, é uma cópia. Entendeu? Mas hoje também a gente precisa abrir um parênteses que... hoje facilitou muito com os institutos, com os projetos todos que esses artistas têm, mas eu acho que a atribuição, nesse caso, vai muito mais para as obras estrangeiras, né? Que também, porque Old Masters, os mestres antigos que não assinavam as obras, então eles atribuíam, porque às vezes era do ateliê ou era da época do artista e não sabia se era exatamente do artista ou era da escola do artista, então por isso que era essa atribuição, né? Mas também hoje a gente também é mais do mercado europeu, né? Hoje, para artista brasileiro, a gente toma um pouco de cuidado porque a gente tem todo esse respaldo dos projetos e dos institutos hoje, que a gente mas precisa tomar cuidado porque tem institutos e institutos, né? Tem institutos que atestam as coisas aqui no Brasil que só fazem dinheiro, na realidade, né? Mas isso é um mérito que agora a gente não precisa entrar, vamos dizer assim, né? Sim, mas a coisa do atribuído é basicamente isso. Porque, veja, muitos artistas do século XVII, século XVIII, século XIX, como você disse, eles tinham... não assinavam. E eles tinham uma equipe que fazia, né? Você não pode imaginar que o Michelangelo pintou inteira a Capela Sistina. Ele deu o esboço, e aí várias pessoas, como o Portinari mesmo fazia, né? O Bianco era, por exemplo, vamos dizer, o pintor número 2 do Portinari. Então o Portinari, quando foi fazer o painel Guerra e Paz, ele esboçou aquele painel maravilhoso e enorme, e aí ele foi fazendo partes, e o Bianco e mais outras pessoas da equipe continuaram. Então, é mais ou menos isso. Então, quando a gente pega um quadro, por exemplo, do Rembrandt, a gente não pode garantir que foi o Rembrandt que pintou. Pode ter sido o Rembrandt ou pode ter sido a equipe, então por isso que a gente põe atribuído. A não ser que o quadro tenha sido estudado, reproduzido, não sei o que tal, aí Rembrandt acabou, não tem jeito. Tem mais alguma outra pergunta? Vamos para a próxima, peraí. Já aconteceu briga por causa de lote? Já aconteceu briga por causa de lote, Beto? Briga em vários sentidos, né? Uma vez aconteceu no leilão lá do escritório do Renatão, lá no Hilton,
numa época que não existia celular, não existia nada de comunicação, você só podia entrar em contato por telefone. Muitas pessoas nessa época não gostavam de aparecer no leilão e pediam então para a gente telefonar, né? O meu pai ficava sentado numa mesa, junto com um assessor, que normalmente era um filho, o Renato ou o Paulo, e o leiloeiro ficava na outra ponta. Né? E nesse caso aconteceu o seguinte, era um jogo de copos de Napoleão, um jogo lindo de taças de cristal com N coroado, dourado, lindo, maravilhoso. E aí eu me lembro muito bem, porque nessa época eu não era leiloeiro, eu era produtor do leilão, e o nosso querido Fernando Soares era o leiloeiro, e aí eu sei que meu pai estava com uma pessoa no telefone e a gente tinha uma outra pessoa no fundo da sala, num outro telefone. Porque era difícil, não tinha celular, não tinha telefone sem fio, era um inferno, tinha que ser tudo com fio. Bom, o que aconteceu? Começou o lance, era, sei lá, vou falar 1.000 moedas, né? E aí começou 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Gente, eram 5 taças, 6 taças de coisas que podiam ter sido de Napoleão, né? Podiam ter sido da adega do Napoleão, mas ninguém pode garantir uma coisa dessa. Atribuído à adega do Napoleão, né? Então, e passou para 10.000, e 50.000, e 100.000, e 200.000, e 300.000, foi a 2,5 milhões de reais. 6 taças de cristal. E o que depois a gente comentou sobre isso, e inclusive foi matéria no dia seguinte do Valor Econômico, uma primeira página, né? E aí a gente escutava os comentários. Meu pai, por exemplo, de um lado falava assim, o cara falava assim, quem é este rapaz de belo trato que está querendo comprar, né, esses copos? Por outro lado, o outro também fazia a mesma pergunta, eu não quero saber, vou vender meu apartamento, vou vender tudo, mas esses copos são meus. Foram 20 ou 25 minutos, um lote só. Essa é uma boa briga. Agora, briga no outro sentido, de soco, não, isso nunca teve. Física, né? Briga física, você diz. Briga física nunca teve. Mas é interessante, essa disputa é bacana. Hoje em dia, pela internet, tem também esse tipo de disputa. Né? A gente vê as pessoas disputando lá e cá. Eu tive um lote outro dia com 112 lances no mesmo lote. Nossa, no mesmo lote? Entendeu? No mesmo lote, 112 lances. Olha o que é isso. E aí hoje, como eu disse no começo, eu consigo localizar de onde vem vindo esse lance. E eu, claro, como bom leiloeiro, né, eu instigo, porque é aquela história, o momento para decidir, a vida inteira para se arrepender. Né? Porque já dizia quem? Fernando Soares, essa é uma grande frase dele, do meu mestre Fernando Soares. E a coisa interessante é a seguinte, tem uma outra que eu inventei também, que é o seguinte, se você não for amigo da pessoa que está comprando, vai ser a última vez que você vai ver essa peça. Né? Porque, por exemplo, então, o Pipo comprou um negócio, né? E eu estava fazendo o leilão. Eu só vou ver essa peça quando eu for na sua casa de novo. Entendeu? Senão nunca mais. Se eu não for seu amigo, acabou, nunca mais eu vou ver. Resolver vender de novo, né? Mas aí dura uma geração, 2. Mas é uma coisa interessante. Tem outra pergunta aí? Para fazer? Tem mais um. Tem, peraí. Já estamos há 40 minutos, hein? Não temos só 1 hora, né? Porque não sabia que estava sinalizando o lance. Peraí, o quê? Já aconteceu de alguém arrematar um lote sem querer, porque não sabia que estava sinalizando o lance? Isso já aconteceu. Já aconteceu de arrematar um lote sem querer? Isso acontece principalmente hoje em dia na internet, porque também por causa de um problema da internet, né? Por causa do delay, né? Por exemplo, eu troco a peça e o cara lançou na anterior, só que o lance dele foi computado na seguinte. Mas isso é fácil de resolver, não tem nenhum problema, é só entrar em contato com a gente que a gente exclui isso aí sem nenhum problema. Né? Isso é uma coisa um pouco chata mesmo, por causa do delay que provoca isso, né?
exatamente. do atraso que acontece da internet, de apertar na peça que o cara não queria, enfim, e acontece essa... Agora, esse advento da internet é muito legal. Dentro da plataforma que a gente usa, as pessoas reclamam de vez em quando de uma coisa que, por exemplo, eu queria dar um lance superior para poder espantar logo o cliente. Então, sabe que, sei lá, uma bandeja de prata está R$ 1.000 e ela vale 6.000. Então, o cara já queria dar 5.000, né? Isso é um problema que na nossa plataforma a gente não tem como. Tem que ir de pouco em pouco. E as plataformas funcionam assim, até R$ 100 sobe de 10 em 10. De R$ 100 a R$ 300 é de 20 em 20. Depois de R$ 300 até R$ 1.000 é de 50 em 50. É o incremento. Depois acima de R$ 1.000 é de 100 em 100. Acima de 5.000 é de 200 em 200. E acima de 10.000 é de 1.000 em 1.000. Então, essa é a regra que nós temos para justamente ir subindo, escalonando de uma forma positiva. Então, não tem dúvida, você clicou ali, é só mais 20 que sobe, ou só mais 50, ou só mais 100. Não dá para você fazer uma escadinha de lances, entendeu? Isso é uma coisa boa. E a outra coisa boa que a gente também implementou, que a gente não comentou, é um meio de pagamento que hoje a gente paga por cartão de crédito, né? Nos nossos leilões que a gente faz. A parceria da Bloomberg com a PagMax é bárbara, né? A PagMax é o nosso prestador de serviço para cartões de crédito, né? Eles têm um preço super bacana, funciona muito bem e é muito seguro também. É como se você estivesse comprando uma passagem aérea, é como se você estivesse comprando um objeto aí nas lojas de conveniência, porque a gente manda para você um link, né? Depois que comprou, a gente manda um link para você, você entra lá com seus dados, só você entra, só você coloca os dados, não passa para ninguém, não é que alguém vai chupar a cabra, vai copiar, clonar seu cartão, não tem jeito. Né? Você faz exatamente como você faz para comprar uma passagem aérea. Então, é muito simples e essa é uma grande novidade que a Bloomberg e a PagMax fizeram aí para a gente ter isso. Claro, outras empresas têm maquininha, não sei o que e tal. Tem, funciona. Mas esse do PagMax, para mim, é o mais seguro de todos. Isso foi acho que uma grande novidade, acho que e facilidade para os compradores, né? E segurança, porque acho que é uma segurança para as duas pontas também, né? Também porque a gente, no fim, a gente vende para o Brasil todo, né, Beto? A gente vende para... inclusive para fora do Brasil, né? Inclusive para fora. E saiu do circuito São Paulo, Rio, né? A gente pega outros estados e a gente precisa ter um meio que facilite esse pagamento. Então, acho que ajudou para caramba. Eu me lembro na época do escritório lá, que também, como eu te disse, eu trabalhava na produção dos leilões. E eu cuidava também do mailing, né? A gente tinha uma pessoa exclusiva só para cuidar do mailing, que era o Orfeu. Todo mundo sabe bem quem é o Orfeu. Quem trabalhou no escritório sabe bem quem era o Orfeu. E ele cuidava do mailing. Eram 15.000 nomes, né, que a gente tinha. Mas eram 15.000 nomes, assim... 80% era São Paulo capital, não, 70% era São Paulo capital, 20% era Rio de Janeiro, e o resto era o Brasil inteiro. Hoje, né, a plataforma que nós usamos tem já cadastrado 120.000 clientes. Ou seja, você pega do Oiapoque ao Chuí, né, todas as pessoas. Eu vendo para Rondônia, eu vendo para o Acre, eu vendo para Belém do Pará, eu vendo para Ananindeua, eu vendo para Goiânia, eu vendo para Cuiabá. Todo mundo entra no leilão. É bárbaro. E nessa época da pandemia, então, quem não tinha o que fazer, estava no leilão para assistir. É muito bom. Não, é maravilhoso o que faz a internet, esse alcance, né? Então, agora, as dúvidas... Tem mais dúvidas sobre o leilão, o funcionamento? Então, funciona desse jeito. Se você quiser comprar, faça através da internet. É muito seguro. Mais alguma pergunta? Acho que não. Acho que a gente explicou tudo, né? Como funciona. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte. Na hora de comprar, né?
quando você decide comprar, né? Quando você decide comprar, não use só o seu coração. Ó, vamos dizer assim, não, muita gente me pergunta, eu quero uma galinha morta para fazer um bom investimento. Gente, obra de arte não é para fazer investimento. Obra de arte também serve para investimento, mas também você tem que imaginar que você vai gastar um dinheiro ali, por exemplo, você tem 10 mil reais na poupança rende nada, não sei o que e tal. E você vê esse dinheiro quando chega o extrato da sua conta. Se você compra uma obra de arte, uma boa obra de arte, que tem possibilidade, uma fotografia bacana, um quadro bacana, de um artista promissor, tudo mais, você está investindo ali, vamos supor, esses mesmos 10 mil reais. Se ele não te der lucro daqui a 10 anos, se você encher o saco, quer comprar outra coisa, se ele não te deu lucro, você precisa imaginar que ele te deu prazer. Isso que é mais importante, né? Você tem que ter prazer, você tem que chegar na sua casa, olhar para a parede e falar, puxa, olha que lindo esse quadro que eu comprei. Né? Isso sim, não tem preço, né? Não é investimento, é uma coisa, um ego próprio seu que você vai ter. Porra, eu tenho um de Cavalcante, comprei um de Cavalcante. E o meu primeiro de Cavalcante foi uma serigrafia, e eu não tive ainda condições de comprar uma tela, mas eu tenho um de Cavalcante. Ora, por que não, né? Então, são coisas que são muito importantes. Agora, preste bem atenção. Se você quer comprar obra de arte para fazer investimento, você precisa estar sempre muito bem assessorado. Né? O mercado tem muitas curvas. Né? E se você pode cair numa dessas ciladas, né? Se você estiver bem assessorado, com uma pessoa, com uma empresa, ou com uma pessoa que você conheça, que seja idônea, que tenha conhecimento, isso é a coisa mais importante. Não faça aquela coisa assim, eu vou comprar, deixa comigo, entra no leilão, tem lá um Ismael Neri por R$150. Gente, não pode. Né? O Ismael Neri viveu 40 anos, ou pouco menos de 40 anos, e tinha uma obra super pequena. Tá? E é um grande artista. Então você não pode chegar e achar que vai comprar por R$150. Você está sendo enganado. Né? Então você precisa se calçar e ir atrás das pessoas. Não compre de impulso para investimento. Compre, se você quer comprar, não, eu quero ter na minha casa um quadro. Ótimo, legal. Aí eu achei bonitinho, porque tem rosinha, porque tem florzinha, não sei o que tal. Mas isso aí, esquece o investimento. É uma obra decorativa. Se você quer comprar uma obra de arte, onde você pode ter, de repente, no futuro, um lucro e tudo mais, um investimento, você precisa estar calçado em profissionais da área. Né? Quando, por exemplo, queima o farol do seu carro, você vai levar no açougueiro ou você vai levar no eletricista? Então você tem que ir no eletricista, não tem outro jeito. Então, se você quer comprar uma obra de arte, não vá no quitandeiro, vai no cara que conhece. Né? Então, para você não ter nenhum tipo de surpresa para frente. Né? Então, empresas idôneas, tipo a Bloomberg, que está aí se colocando muito bem no marketplace, muito bacana, que vocês têm, bárbaro, concorrente dos leilões. Mas não tem problema nenhum, vamos fazer junto, inclusive porque vocês abriram o Bloomberg Leilões. Então, estou feliz do mesmo jeito. Né? Então, gente dessa coisa, gente aí com galerias tradicionais, gente que você não tenha dúvida de perguntar, nem tenha medo de perguntar. Né? Não, acho que a informação é o caminho, né? Exatamente. E não adianta você perguntar, você só entrar no Itaú Cultural para ver se a assinatura é igual. Não adianta. Porque os falsificadores não vão falsificar uma coisa fácil. Né? E eles vão copiar do melhor jeito possível. Vou contar uma coisa rapidinho. Apareceu outro dia uma coleção de um monte de quadros. E veio para mim um perito judicial me oferecendo os quadros para fazer um leilão. 80 quadros. Eu falei, puxa, que bacana, vou fazer esse leilão, não sei o que tal, me dá aí as dicas, vamos fazer esse negócio bacana. Aí ele me mostrou, ele trouxe no computador, no laptop, e eu fui vendo as fotos. Né? Vendo as fotos, parece que de novo. Bom, voltou. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Então, aí ele me mostrou as fotos. Ele era perito judicial, né?
E eu falei assim, e eu fui vendo e vendo tudo meio estranho, meio duro, Volpe, Pansetti, Portinari. Eu falei, meu, que coleção bárbara, né? Quer dizer, pelos nomes. Aí eu cheguei para ele e falei assim, me diz uma coisa, isso vem da onde? Ah, não, vem de uma massa falida, não sei o quê, pererê, pererê. Eu falei, tá bom, eu vou dizer para você uma coisa, né, vendo só por fotografia, posso até ser liviano nisso, mas eu vou dizer para você que são todos falsos. Ele falou, como assim todos falsos? Eu fiz o exame de carbono 14, eu fiz não sei o quê, a tela está em chassi antigo, tá em a taxa que prende a tela está enferrujada. Eu falei, pois é, então você rasgue seu diploma de perito, porque isso não presta. Você fez um exame técnico e não artístico. O exame técnico, e o que acontece é o seguinte, em alguns leilões que eu fiz aí, em outras épocas, a gente vendia quadros de 1920, 1930, sem assinatura, quadrinho que estava por aí. O que os falsificadores faziam? Pegavam, repintavam esses quadros em algumas partes, né? E assinavam, por exemplo, Alfredo Volpi. Aí, na hora que você vai fazer o carbono 14 da tela, você verifica que a tela é de época, 1920. Entendeu? Você pega a madeira, é de época, 1920. Você pega a taxinha que está prendendo, é de época. Mas o quadro que está pintado não é da mão do Alfredo Volpi. Então, veja, até um perito judicial entrou nessa coisa. Aí, sabe como é que ele fez para safar disso? Ele falou assim, ah, não, eu vim aqui só para testar a sua sabedoria. Eu falei, ah, então tá bom. Então agora paga R$ 1.500 aqui da minha hora que eu perdi. Sim. Mas é isso. É uma loucura, né? Tem mais 2 perguntas, a Brenda falou. Peraí. Bora. Eu quero fazer uma live dessa por semana. Ah, tá bom. Você gosta de falar, eu sei disso. Não, eu tenho muita coisa para passar. Eu acho que depois de 40 anos de experiência, tem muita coisa que eu vejo as pessoas se perdendo. Vai lá. Peraí, como é, Brenda? Se o Beto nunca pensou em escrever um livro com todas essas histórias. Ai, meu Deus, se você nunca pensou em escrever um livro com todas as histórias maravilhosas. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu durante 4 anos escrevi no Facebook, toda quarta-feira, a convite de um grande amigo, Renato Fernandes, a gente tinha um grupo aí que chamava 50 Quilates. Os 50 Quilates era um grupo de pessoas com mais de 50 anos, ou quase 50 anos, e que era um grupo muito fechado, há uns 6, 7, 8 anos atrás. E era um grupo fechado que todo mundo queria entrar e tal, e a gente tinha um limite máximo de pessoas. E o Renato me chamou para escrever, porque cada dia da semana tinha um tema. Então, segunda-feira era moda, terça-feira era fitness, quarta-feira era arte, quinta-feira era policial e sexta-feira era livre, era assim por diante. E na quarta-feira, então, a gente criou um negócio chamado Quarta Nobre. E essa Quarta Nobre era bárbara. Eu escrevia toda semana, publicava sempre de terça para quarta, e olha aí, quem fez a pergunta sobre o livro foi a Bianca. Beijo, Bianca, está lá em Miami, Ilhada. Bianca Kutaiti. E aí, eu tenho, durante 4 anos, se você multiplicar 52 semanas, são 200 matérias sobre arte. Nossa. Entendeu? Não só sobre arte, mas não só sobre arte, mas como coisas interessantes que eu já passei na minha vida. Então, alguns lugares que eu já tive, castelos europeus, castelos brasileiros, castelos e assim por diante. E eu tenho isso até pronto para ser editado, né? Chama-se Entretenimento Cultural. É uma coisa bacana, porque fala sobre os artistas, fala sobre o movimento da arte moderna de 22. Então, tudo isso eu fui pesquisando, mas de uma forma leve, né? Porque hoje em dia você não pode botar 400 páginas para o cara ler que não vai ler. Então, você tem que ser uma coisa super sucinta e coisas que valem a pena. Então, por exemplo, tinha assim, desbravando o Teatro Municipal. O Teatro Municipal, ele não tem ar-condicionado, até hoje. E sabe por quê? Porque quando o Ramos de Azevedo fez o Teatro Municipal, ele criou um sistema de ventilação por baixo do Teatro Municipal que faz com que o ar
entre e circule dentro do teatro sem precisar de ter calor. E aí um dia usaram isso, porque uma das pontas, isso é um túnel enorme que passa, e uma das pontas desse túnel fica perto do hotel, de um hotel Excelsior, um hotel assim. E quando foi inaugurado o Teatro Municipal, tinha uma muvuca muito grande na porta, e o artista entrou por esse túnel, entendeu? Que era super seguro. Agora, quem é que sabe disso? Quem leu a minha matéria e eu. E o Ramos de Azevedo. Mas olha, eu quero convidar todo mundo para participar dos leilões. Se quiser, entra na minha página, né? Eu vou falar a minha página porque faz parte, né, da entrevista, rmgouvealeilões.com.br. Para vocês terem uma ideia, nessa época de pandemia, no mês de março eu fiz 30 leilões, no mês de abril eu fiz 40 leilões e agora em maio eu fiz 42 leilões. Se você imaginar que o leiloeiro não pode trabalhar domingo nem feriado, e só pode fazer 2 leilões por dia, então você imagina aí que teve vários dias que eu fiz 2, quer dizer, vários não, todos os dias de maio eu fiz 2 leilões por dia. Então você pode passar lá, e lá tem a Blombô Leilões, está junto comigo, parceira, e mais outras 20 outras pessoas que são parceiras. Eu tenho Acervo Leilões, eu tenho Marise Domingues, eu tenho Santa Velharia, eu tenho leilão de caneta, leilão de joia, leilão de Milton Sayeg, olha, Dédalo Leilões, todo mundo, graças a Deus, aí é meu parceiro e eu adoro. Vou fazer um leilão bacana agora da Acervo Leilões, uma coleção muito importante aí de um colecionador bacana, aqui quase meu vizinho, e vocês fiquem de olho, tá aí, é dia 22 de junho à noite. Não, 22 de junho sou eu. Ah, então é de tarde. Tá maluco? Tá fazendo divulgação errada. 22 de junho é a Blombô. 22 de junho é a Blombô. Não, é que é tanto leilão, eu vou... Peraí, deixa eu ver se eu... Bom, também tanto faz. Entra lá no meu site e olha e vê lá direitinho, porque não tem nenhum problema. A Blombô tem sempre prioridade em todos, né? Esse que eu tô falando é dia 15 de junho, uma semana antes, às 20 horas. 15 de junho é o nosso que vai no ar. A Blombô. O da Blombô, a exposição é aquilo que a gente fala, é a exposição. Vá verificar a exposição, veja lá as fotos todas que a Blombô colocou, né? É muito importante vocês terem isso aí bem elencado. E tenham toda certeza que você está em ambiente seguro. É tão seguro como você fazer um pagamento de banco, ou se você usa hoje a internet, que todo mundo usa para pagar banco, fatura, colégio da criança, plano de saúde, é exatamente o mesmo nível de segurança que você pode ter. Entendeu? É isso aí. Então, o que mais que a gente podia falar? Fazer isso, bom, se você quiser captar a peça, traga na Blombô. A Blombô está aberta aí, né? Para fazer captação de peça até o dia 8 para esse leilão do dia 22, não é isso? Até o dia 8, que foi ontem, né, Beto? Hoje é dia 9. Então, pronto. Então não tem mais captação para esse leilão. É só para o próximo leilão. Outra coisa importante. Outra coisa, como é que você sabe que uma casa é importante? Né? Quer dizer, é segura, né, para você comprar sua obra de arte. É se ela tem uma programação extensa. Entendeu? A Blombô, por exemplo, já tem um leilão marcado até final de dezembro. Né? Tem outras casas leiloeiras também que já tem leilão até o final de dezembro. Então, esses lugares são lugares sérios para você trabalhar. Não é, talvez seja de 15, talvez seja amanhã, talvez seja não sei. A gente já tem o calendário, a gente está com o calendário já com a programação toda até dezembro agora. Exatamente. É só procurar dentro do site blombo.com. Não, blomboleilões.com.br que você acha todo o calendário. É isso? É isso. A gente vai... Vamos fazer mais lives dessa aí, porque eu estou vendo que muita... Né? Você gostou, né? Eu tenho muito assunto para contar. E o Instagram vai cortar a gente em 2 minutos. Então, você gostou de conversar? Eu adorei. Muito, muito. E a gente vai achar uma outra assunto e você vai contar e vai conversar bastante, porque você gosta disso, que eu sei. A gente vai combinar outra data. Com certeza. Tem o rapaz da Artmulti, do Sala Rússia, ele fala que eu sou muito amostrado. Entendeu? Muito exibido, muito amostrado. Meu amigo Fernando, um abraço para você.
Agora, Então, deixa eu te falar uma coisa. Fala. Eu primeiro quero agradecer demais a oportunidade da Blombô ter lembrado do seu leiloeiro preferido e único até agora. Né? Agradeço demais a oportunidade, eu acho que isso só vai engrandecer o nosso mercado, né? E eu acho que esse tipo de incentivo é muito interessante para as pessoas, né? É bem legal a gente fazer isso e levar informação. A informação é tão simples de ser